Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo de Páscoa. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, ele ainda não tinha compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a liturgia da palavra nos traz esse evangelho narrado por São João, da ida de Maria Madalena até o túmulo. Ontem, na vigília pascal, nós vimos que o evangelho mostrava que Maria tinha ido com outras mulheres para levar os perfumes de Jesus, para colocar no corpo de Jesus, narrado por São Marcos. São João relata que Maria Madalena foi até o túmulo logo bem cedo de madrugada, ainda escuro, e chegando lá, viu que a pedra do túmulo estava aberta, havia sido rolada e o túmulo estava vazio. Então ela volta correndo atrás dos discípulos e fala com Simão Pedro, e aí vai Simão Pedro e João, evangelista, o discípulo que Jesus amava, saem correndo até o sepulcro. E João, por ser mais jovem do que Pedro, chega primeiro, mas não entra, e depois chega Simão Pedro e entra no túmulo e constata que o túmulo estava vazio. E aqui nós vemos que quando João entra, ele viu e acreditou, mas eles não tinham compreendido ainda o que o Cristo havia falado, que ele morreria crucificado, mas no terceiro dia ressuscitaria. Por isso, em virtude da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é que para nós católicos o domingo é o dia do Senhor, o dia que Jesus vence as trevas da morte. Na sexta-feira, Jesus crucificado. Sábado, o dia do silêncio, o dia que Jesus desceu à mansão dos mortos, e no domingo ele ressuscita. É o Cristo que vence a morte, para que nós também possamos vencer a morte no fim dessa caminhada. A morte não é o fim, mas apenas o começo, aonde o Espírito irá para o Pai, para que nós sejamos julgados e que nós ou vivamos a vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós, ou iremos padecer no fogo do inferno, que esse fogo nada mais é de que a ausência de Deus. Essa angústia da alma, do Espírito que veio de Deus
e que se ausenta de Deus. Esse lugar de escuridão e de ranger de dentes, do qual o Cristo nos fala. Mas hoje é o dia da alegria, o dia de anunciar que verdadeiramente o Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade. Para nós cristãos, a cruz mostra o amor do Cristo para cada um de nós. É o Cordeiro imolado para a remissão dos nossos pecados. E a ressurreição mostra que Deus vence a morte. A morte não é o fim. E Jesus verdadeiramente vence as trevas da morte e a morte não tem mais poder sobre o homem. Apenas é uma passagem para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, que nós também sejamos anunciadores desse Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, vence a morte, ressuscitou de verdade. Que nesse domingo de Páscoa seja grande a nossa alegria para nós gritarmos bem alto: Jesus vive e reina para sempre. Jesus ressuscitou, ressuscitou de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe.